Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Supre. TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos assistem e nos ouvem. E hoje nós iremos conversar um pouquinho novamente com o Marcos Queiroz, já participou aqui do programa. Tudo bem, Marcos? Seja novamente muito bem-vindo. Olá, Charles, tudo bem? O prazer é meu de estar aqui novamente, podendo contribuir de alguma forma, certo? Nós que agradecemos a sua disponibilidade. O Marcos, ele é um grande colaborador, um voluntário, né, da editora Teosófica, já auxiliou na publicação de alguns livros, já desenvolveu capa de alguns livros para a editora, e ele é arquiteto, urbanista e paisagista, professor na Faculdade de Arquitetura da UFBA e membro da Sociedade Teosófica na Bahia. O artigo que nós vamos falar hoje a respeito é de autoria do Marcos e foi publicado na Revista Sofia número 101. Revista Sofia tem mais de 100 edições, é uma edição da editora Teosófica. Quem tiver interesse pode entrar nos nossos canais aí e adquirir sua assinatura ou revista avulsa. Tem aí tanto a digital quanto a revista impressa. E o nome desse artigo é o Livro Tibetano dos Mortos. Certamente, Marcos, esse é um tema que desperta a curiosidade de muita gente, e você mesmo fala no início do artigo, né? Dando a entender, você não fala nessas palavras, mas dando a entender que talvez esse título, Livro Tibetano dos Mortos, não seja o mais correto, né? Talvez ele seja um pouco até sensacionalista. Ali, então, como você diz, né? Foi um pouco inspirado ali no... Tem um livro egípcio, né? Também, né? Que segue essa linha. Fala um pouquinho para nós, então, de fato, do que trata essa obra e como que ela pode nos auxiliar aí a entender mais essa tradição e entender mais também o que fazemos aqui, onde vivemos, qual que é a dinâmica da vida. Então, começamos assim falando, né, de que o budismo, ele, em cada região que ele foi, né, em sua divulgação, ele ganhou uma roupagem diferente, né? Então, dentro da divisão budismo Vajrayana e Mahayana, o Mahayana em especial, quando ele chegou no Tibete, ele já encontrou lá uma religião chamada religião Bon. E essa religião, ela já realizava rituais de preparação para a morte, né, para o post-mortem, digamos, para a pessoa saber se conduzir para a iluminação após a morte. E esses rituais que aconteciam quando as pessoas estavam moribundas, ou então quando elas já estavam mortas, ao longo de 49 dias, fazendo leituras que preparavam a pessoa para essa transição e permitindo que ela pudesse fazer essa viagem para a iluminação mais rapidamente. Então, esses rituais, eles acabaram sendo incorporados ao budismo. Então, por isso que, na essência, este livro poderia talvez ser chamado mesmo de o livro da, digamos, libertação através da escuta, que era essa essência dos escritos que estão lá nesses livros. Mas, como você mesmo disse, né, no artigo eu coloco também que acabou sendo inspirado no livro egípcio dos mortos, e aí acabou recebendo o nome, Livro Tibetano dos Mortos. Mas ele talvez pudesse ser melhor chamado de o livro da libertação pela escuta, porque Bardo Todol, que é o nome original dele, né, o nome digamos assim, na língua real tibetana, a gente encontra em Bardo Todol o significado Bardo como transição, ou um intervalo entre vida e morte e vida, né? Porque Bardo tanto é o período em que nós estamos vivos na Terra, o período que a gente está vivo na Terra se chama Hang Bzin Bardo, que é o período da vida, e o Bardo Todol é o período da morte que nós temos antes de nascer novamente. Então, esses dois períodos, né, são bardos. Então, assim, e Todol é libertação. Então, a rigor, a palavra Bardo Todol, que é o nome verdadeiro do Livro Tibetano dos Mortos, seria
a libertação através de uma transição, ou por uma transição, pelo processo de uma transição e tudo mais, né? Então eu acho que aí fica claro para a gente como que é, o que é o propósito do livro, né? Porque na visão, né, dessa religião Bon, né, que foi incorporada pelo budismo tibetano, alguns sentidos nossos são eliminados à medida que morremos, né? Logo na primeira fase da nossa morte, a gente vai perdendo paladar. Quando estamos prestes a morrer mesmo, perde o paladar, perde a visão, perde o tato e o olfato por último, e ainda fica a audição. Então esse período em que a gente está ainda ouvindo, do mesmo modo que uma pessoa em coma continua escutando tudo, então o moribundo ele está lá escutando essas coisas e ele vai escutando esses rituais que os sacerdotes faziam com leituras, mesmo depois de morto também, ao longo de 49 dias, essas leituras são feitas para que as pessoas que morreram possam ter a audição disso, né, possam escutar. Aquele Amit Goswami, né, que é o físico famoso, que escreveu vários livros, e entre eles um best-seller dele, A Física da Alma, ele cita o livro tibetano dos mortos, e ele usa uma linguagem de física para poder falar desse momento, que ele diz que é um momento de não localidade, é uma terminologia da física, que ele diz que o morto está numa não localidade, e mesmo dessa não localidade ele consegue escutar, por um processo quântico que ele chama, é o bardo quântico para ele, né? Então é interessante ver como isso acaba tendo uma roupagem mais contemporânea também, vista pelos cientistas, né? Eu achei interessante, né? Eu conhecia essa visão, né, do pós-morte, de que a gente mantinha ainda um sentido, e nessa proposta, nessa ideia, nessa crença, faz muito sentido, né? Então que os rituais ali, os mantras, né, serão entoados para que a pessoa ali ela acabe captando através da audição aquela homenagem, né, que está sendo realizada a ela, aquele auxílio que ela está recebendo ali no seu processo de pós-morte. E algo que eu achei interessante também, Marcos, que você comenta no artigo, que esse período de 49 dias, que seria o período que dura, né, essas homenagens, né, esses rituais, seria um período que estaria possível ou estaria mais propício, eu gostaria que você explicasse melhor para nós, o processo de iluminação, né? Então esse período aí, segundo, né, o que você escreveu ali, seria uma janela aberta, seria uma possibilidade da pessoa atingir a iluminação nesse período. Fala um pouquinho mais para nós como funciona isso. Isso, quando eu li a primeira vez, eu até pensei assim, poxa, parece que está banalizando esse processo que dá a entender para a gente que para a gente alcançar a iluminação é só não se apegar à vida e não retornar. Mas eu acabei com isso fazendo uma pesquisa na época também, em livros de teosofia, em outros livros também que falam em outras filosofias sobre pós-mortem, e todos eles falam que o grande motivo, entre outros que podem acontecer também, para que a gente retorne na nossa encarnação, mais forte do que, inclusive, o motivo das leis kármicas, né? Porque as leis kármicas podem continuar mesmo a gente sem voltar, e podem acontecer em frações de segundos, né? As queimas de karmas, essas coisas, dependendo de como isso aconteça. Então, assim, é justamente o nosso apego com o mundo físico. E o livro tibetano dos mortos fala de 3 fases em que isso acontece, e como o autor dele, né, que na verdade é Padmasambhava, né, ele traz essa informação ao longo de, né, mensagens que são transmitidas ao longo para discípulos, e pelo que se consta, a esposa dele que catalogou isso, né, por escrito em livros, mas Jung, num livro que foi publicado, né, numa tradução, numa das traduções primeiras, vamos dizer assim, que aconteceram na década de 60, até um autor que é também teosofista, ele pediu para Jung fazer o prefácio. E Jung, no prefácio, ele fala dessas 3 fases, trazendo para a visão da individuação, dizendo que essas fases, que seriam o Shikai Bardo, o Shonid Bardo e o Siddha Bardo, essas 3 fases, elas correspondem em síntese, né? A primeira fase, o Shikai Bardo, seria a fase em que você tem a grande iluminação, né? A clara luz primordial que aparece
que é comparável àquela luz no fim do túnel que as pessoas veem nas experiências de quase morte, né? E é também aquele momento que você recobra todas as coisas que aconteceram durante a vida. E para Jung, cada fase dessa tem uma psicologia. E a psicologia correspondente a essa é a psicologia da iluminação mesmo. É do vislumbre daquilo que nos espera. Tanto que ele prefere analisar, quando ele compara com o processo de individuação, essa fase, que é a primeira fase do bardo, ele prefere inverter, considerar que essa é a última, porque na visão do bardo Todol, você vislumbra essa possibilidade de se iluminar, e quando o apego vem forte, você passa para outras duas fases em que você retorna novamente e passa a viver o ciclo todo de novo, que é o Shonid Bardo e o Sidpa Bardo. No Shonid Bardo a gente vivencia a ilusão kármica, todas as coisas que a gente fez e que não foram muito boas, ou até as boas também, ficam remoendo na gente, que ele até fala, eles falam numa alegoria que seriam deidades ditosas, né, alegres, e deidades iradas que aparecem. Então, são coisas positivas e coisas negativas que nos alegram ou que nos entristecem, que aparecem na nossa psique nesse processo. E, por último, tem a fase em que é o Sidpa Bardo, e que a pessoa já se prepara para o renascimento. Então, é descrito como o momento em que a pessoa vai retornar e vai escolher até onde reencarnar, em quem reencarnar. Então, essas outras duas fases já são a fase de retorno. Então, para Jung, é muito mais interessante enxergar a individuação como um processo contrário, que é saindo da existência nossa, terrena, física, né, aqui, e partindo para chegar até a iluminação, que é o caminho contrário, né? Todas essas tradições orientais, né, elas enriquecem a nossa visão de mundo. E a gente começa a analisar, eu estava aqui analisando, né, e considerando outras possibilidades, né, que antes não tínhamos como imaginar. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com o Marcos Queiroz sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 101, o livro tibetano dos mortos. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Marcos Queiroz sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 101, o livro tibetano dos mortos. Marcos, então, primeiro bloco, você esclareceu para a gente que, na verdade, talvez o livro tibetano dos mortos não fosse a melhor tradução, né, da obra original, que o significado, né, seria outro. Então, se você puder aí esclarecer para nós, afinal, qual seria a melhor interpretação desses escritos e, afinal, no que eles podem nos auxiliar nesse nosso processo aí entre vidas, né? Esse pós-morte aí, que dentro da visão do budismo tibetano, né, você tem uma visão reencarnacionista da vida, como que esse entre vidas aí poderia ser melhor conduzido. Então, nós tivemos a felicidade de ter um comentário de Jung, né, sobre esse livro, que foi porque, exatamente como eu falei, né, o teosofista que é norte-americano, Walter Ivan Lentz, que foi quem traduziu a primeira versão do livro, né, que saiu até para mais de uma editora até, e depois, mas ele não tem o livro integral, né, o texto integral. O texto integral do Tibetano dos Mortos é bem maior. Até saiu aqui no Brasil uma publicação já, e nesse livro a gente percebe como o decorrer do que está sendo dito ali não é para ser lido somente durante a morte ou no período da morte. O ideal, pelo que os tibetanos falam, é que você leia ao longo de sua vida inteira, porque você está se preparando para essa iluminação. E aí, por isso que é importante dizer, como alguns autores falam até, que esse livro Tibetano dos Mortos não parece nem ser um livro para os mortos, porque não é um livro que fala de embalsamamento, nem é inspirado dos egípcios, que também fala muito mais dessa questão
de como é a vida após a morte, como deve deixar o corpo preservado para o retorno dessa alma no corpo, como a gente sabe que os egípcios fazem. Mas é importante saber que é um cultivo para a vida, né? Mas é um livro que serve não para a morte, mas para o morrer, né? Para entendendo que o morrer é uma transição e entendendo que a vida que está se falando é a vida verdadeira, não essa vida que aparentemente a gente deixa de ter no momento em que alguém se desencarna ou perde aquele corpo na Terra, né? Que está tendo de experiência na Terra. Então, dentro desse processo, o que é importante aprender no livro Tibetano dos Mortos é exatamente esse desapego, esse processo de desapego que Jung esclarece muito bem quando ele fala que de todas as etapas, a mais importante é o Shikai Bardo, que é a primeira mesmo, onde você enxerga a luz, e aquele é um momento crucial, enxergando a luz, né, tendo, como até Helena Blavatsky diz também, que é muito importante o que você está pensando ou falando quando você morre, porque é aquilo que vai ter força suficiente para você saber o que vai fazer naqueles primeiros instantes. Porque nos instantes seguintes, o que vai acontecer exatamente é aquele momento em que você não teve força suficiente com a clara luz primordial para poder enfrentar a iluminação, fazer com que a iluminação aconteça de fato. Jung diz que ainda tem uma clara luz secundária, que é o que acontece no Shonin de Bardo, mas né, essa clara luz secundária, ela vem sob um foco que é diferente, aparecendo ilusões, fantasias, sonhos, ideias, digamos assim, imagens que a gente poderia muito bem traduzir na teosofia como formas de pensamento, que correspondem aos deuses, às divindades ditosas e divindades iradas, que aparecem nesse card aqui que eu posso mostrar para vocês, que é muito famoso, muito comum. Então, quem for olhar isso aqui vai ver que cada círculo concêntrico desse corresponde a uma fase dessa que eu falei, e aparecem divindades como essa que eles até dão nomes a isso porque correspondem a situações emocionais que a gente tem durante a nossa vida inteira, que são arquétipos emocionais, né? E que o que Jung chama de arquétipos por conta da filosofia dele nada mais é do que entidades, seres também que estão participando desse processo todo, que participam da nossa vida, ajudam a gente a lembrar de coisas que a gente fez, positivas e negativas, para que esse processo se dê da melhor forma possível nesse post-mortem, né? Nesse bardo, né? Em todo esse período em que a gente passa entre uma vida e outra, né? Marcos, algo que me chamou a atenção, você mostrou agora, né, a imagem das deidades iradas, e algo que chama a atenção é que são 100 deidades, né? Mas a quantidade das iradas é maior. Isso. Isso não te chamou a atenção? Você já chegou a pesquisar sobre o motivo disso? Por que não seria 50-50, né? Por que tem um pouquinho a mais das iradas? Na verdade, as iradas são bem desafiadoras, né? Porque no fundo, as emoções que aparentemente são dores emocionais, são as que nos impulsionam. A gente acaba sempre tendo na nossa filosofia ocidental aquela ideia de que as emoções negativas, elas são problemáticas e que a gente tem que afastar elas, mas a gente precisa, na existência que a gente está aqui na Terra, no nosso aprendizado, enfrentar elas porque elas são aprendizados, né? Então a gente não deve nem afastar elas, a gente deve transformar elas, fazer com que elas se tornem emoções que a gente transita por elas, do mesmo jeito que a gente, quando fala na meditação, entende que elas não são fatos, elas são coisas existentes, reais, que acontecem na nossa psique, mas elas podem ir e vir, podem chegar e sair, se a gente estiver mantendo o controle, se a gente conseguir que as entidades iradas assumam o controle e façam, que as entidades ditosas assumam o controle e possam fazer essas iradas irem embora e a gente consiga prosseguir na nossa vida, né? Pois é um desafio. Eu estava olhando aqui, né? Então você colocou que são 42 divindades pacíficas e 58 iradas, né? Então as pacíficas estão em minoria aí, vão ter que fazer um esforço duplicado para compensar. Outra coisa, Marcos, essa questão, todos nós, né, que estudamos, temos curiosidade sobre esses temas, nos interessamos pelo conceito de karma, né? Algo que a gente ouve muito falar. Como que a questão kármica interfere, segundo o livro Tibetano dos Mortos, nessa questão do pós-morte, né? Ou até mesmo no processo de reencarnação?
Então, na verdade é uma experiência muito interna, né? Porque a experiência externa que acontece, ela já tem os seus mecanismos naturais de equilíbrio, de harmonização, né? Que os próprios seres celestiais promovem. Mas como a existência na Terra é uma vivência para a gente ganhar, né, um pouco mais de entendimento, de compreensão, dentro de uma vivência que seres que estão lá no alto, né, numa situação mais sutil e transcendente, não conseguem vivenciar. Então, essa experiência na Terra é uma experiência completa, porque a gente está chegando até o último, ao estágio mais denso aqui, como a gente está vivendo, e esse experimento suscita a gente a realizar coisas que não são as melhores, e isso vai provocar a lei de causa e efeito, a gente tentar recuperar isso de alguma maneira, e isso acontece internamente, acontece no nosso eu interior, porque a causa e efeito que acontece no mundo físico se resolve no mundo físico, mas acontecimentos emocionais, sentimentos de culpa, emoções dolorosas, coisas desse tipo, estão acontecendo dentro de nós. Isso pode levar milênios e milênios de encarnações e encarnações para serem recuperadas, considerando acúmulos de karmas que a gente vai tendo, de ações positivas e negativas ao longo das nossas existências, ou podem ser resolvidas em pouco tempo. Então, no livro tibetano dos mortos, nesse momento aí do Shikai Bardo, da clara luz primordial, a gente pode ter uma clareza imensa naquele momento, e com isso a gente superar todas essas culpas, todas essas emoções negativas, e conseguir, com um desapego associado também, alcançar essa iluminação, né? Alcançar essa libertação. Novidade para mim, não conhecia essa possibilidade, né? E você também você citou várias vezes Jung, né, que é o expoente aí, né, da psicologia analítica, e fala sobre todos esses assuntos, falou, né, sobre esses assuntos com muita propriedade em suas obras, e ele diz, então, né, que nós teríamos uma herança psicológica que a gente adquire, né, de nascença, só que ela seria arquetípica, simbólica, né? E você complementa, né? Isso não nega a possibilidade de reencarnação. Mas como que funciona isso? Como seria essa herança arquetípica em nós? Então, o Jung, ele ao longo de muitas obras que ele escreveu, ele também foi modificando o seu pensamento, né? Na época em que ele escreveu esse livro, ele ainda estava defendendo essa ideia que muitos psicólogos junguianos hoje ainda consideram que os arquétipos da ideia junguiana são heranças que vêm, né, de pai para filho, coisas desse tipo, que vêm lá dos primórdios, e por isso, lá nos primórdios teríamos aí determinados elementos arquetípicos que todo mundo tem, todo ser humano tem. Só que com o passar do tempo ele foi deixando isso de lado, mas os psicólogos junguianos mais céticos e mais, vamos dizer, agnósticos e materialistas se apegaram a isso e continuam defendendo essa ideia dessa herança. Mas a herança psicológica que a gente ainda pode dizer que existe, essa herança que existe de encarnação após encarnação. A gente até diz assim, mas Jung não falou em encarnação, que defendia a reencarnação abertamente. Não, mas a gente encontra em vários livros dele, como Memórias, Sonhos, Reflexões, ele se referindo ao renascimento. Quando ele fala do nascimento, renascimento e uma vida posterior e tal, muitas vezes ele se refere também ao renascimento, não defendendo, mas como uma importância dentro da história, dentro da filosofia, e isso ele entende também como um elemento para ser estudado. E a gente percebe claramente ali que ele não está querendo assumir imediatamente que está defendendo isso, mas que isso aparece. Quando Marie-Louise von Franz, que é o braço direito dele, fala sobre isso, ela cita também a reencarnação como algo válido, presente inclusive nas discussões deles, né, sobre inclusive sobre o livro tibetano dos mortos, quando ela comenta, dizendo que esses arquétipos fazem parte de uma filosofia muito mais profunda, porque afinal de contas elas têm origem lá nas religiões orientais, nas religiões que inspiraram Jung, porque ele diz que o self que ele fala é a mesma coisa que o Atma dos hindus, e a gente encontra também semelhanças no inconsciente coletivo com os akashas, né, o akasha da visão hinduísta. Então, no fim das contas, é só juntar as peças e perceber que está tudo interconectado aí, está tudo ligado, né?
Marcos, gratidão pela sua participação, parabéns pelo artigo, e fica o convite aí para quem nos ouviu, para quem despertou curiosidade sobre o tema, para adquirir a revista Pulsa, né, ou a assinatura digital, onde tem acesso a todas as edições da Sofia, e também a obra original, aí, né, no livro tibetano dos motos, né, que certamente é interessantíssimo. Né, tem informações aí reveladoras sobre a nossa vida e o nosso pós-vida também. Isso, então eu agradeço também a poder participar mais uma vez aqui com essa experiência com vocês. Nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Marcos Queiroz sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 101, o livro tibetano dos mortos. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos